E para começarmos, deixo já aqui um desafio. Alguém quer definir entre aspas, Deus numa palavra apenas? Uma palavra. Algum voluntário? Não percebi. Amor. Amor. Mais alguém? Amigo. Sim. Universo. Universo. Sim. Criador. Pronto. Pai. Sim, senhor. Eu que ia achar que ia ser difícil, mas pronto. Ainda bem. Mas sim. E lá está. Daqui já dá para perceber que cada pessoa tem uma ideia ou surge à cabeça um determinado conceito. E daí essa dificuldade. Mas vamos lá. Antes disso, de avançarmos, gostava de fazer aqui umas considerações pessoais no sentido do que foi a minha evolução pessoal desde muito novo até chegar ao dia de hoje, em relação a Deus. E perguntam-me porquê aquariofilia. Aquariofilia, para quem não sabe, é quem cria peixes em aquário. E na altura, por os meus 14, 15 anos, não é, ter um aquário com peixes era algo assim maravilhoso. Eu na altura sabia o nome dos peixes todos, as temperaturas das águas, as plantas que se adequavam e tudo. No fundo, isto para dizer que eu era um pequeno Deus a comandar naquele aquário. Eu sentia-me Deus na minha inocência de infância. O aquário, no fundo, era o mundo que eu tinha criado, não é? Que tinha os habitantes, que eram os peixes, tinha as plantas e, no fundo, o conseguir esse equilíbrio entre as plantas, os peixes, o pH da água, a temperatura, conseguir ter um ambiente harmonioso para que eles pudessem se desenvolver, no fundo, fazia-me sentir Deus. E foi quase aí o primeiro contacto, não tem nada a ver com a realidade de Deus, enfim, mas senti-me um bocadinho orgulhoso nessa altura de sentir-me um bocadinho Deus, com esse poder que tinha. A seguir, a pessoa até está aqui nesta sala hoje, geralmente nós dizemos, ou eu costumo dizer, oh meu Deus. E essa pessoa muitas vezes diz-me o meu e o teu. E é verdade, se nós formos a pensar bem, e pelo que já vimos aqui nas diferenças de conceitos, cada um faz uma interpretação diferente de Deus e à sua maneira. Ou seja, aquilo que eu acho que é Deus para mim, certamente é diferente da interpretação que vocês fazem, que cada um de vós faz. E daí que fez-me sentido esta frase, quando eu digo, oh meu Deus, será o meu e o teu, porque cada um tem uma interpretação diferente. E depois também me questionava sempre porque as guerras, porque o sofrimento, se existe Deus, qual a necessidade de existirem as guerras e o sofrimento no mundo e que infelizmente ainda hoje assolam o nosso planeta. E depois as coisas que nós dizemos que fazemos em nome de Deus, ou que se dizem que se faz em nome de Deus, chega-se a matar, a ofender o outro porque foi Deus, utiliza-se o nome de Deus em vão. E isso tudo para mim eram tudo questões que me faziam alguma confusão. Mas como tudo na vida, há sempre uma altura na vida em que nós despertamos mais para a espiritualidade, ou seja, a espiritualidade acaba por nos bater à porta e nós sentimos essa necessidade de aprender mais. Estaríamos para aí no ano de 2020, mais ou menos, se bem me recordo, e decidi que queria ser batizado. Isto porque os meus pais, quando eu era bebé, acharam por bem que eu, quando crescesse, tomasse as minhas decisões e seguisse a religião que eu quisesse. E nesse sentido não fui batizado. E senti essa necessidade do batismo. E então, como adulto, nem tinha frequentado a catequese nem nada, andei ano e meio a ter catequese de adultos para poder ser batizado. Confesso que aprendi muito com a irmã Cecília, não é? Aprendi muitas coisas novas, outras coisas que eu ainda voltei a questionar ainda mais porque não faziam sentido, e isso ajudou-me bastante. Mas fui batizado e tudo seguiu o seu caminho. O batismo foi por volta de 2022, até que depois comecei a ir às missas, normal, e houve um amigo que me despertou para a realidade do espiritismo, ou falou-me, ele também era espírita, e falou-me do espiritismo. Sabem que hoje em dia, não é por alguma razão, nós quando estamos a pensar numa coisa, quando eis senão que, por magia, o nosso telemóvel começa-nos a mostrar coisas relacionadas com isso. Na altura eu ouvi falar, ele falou-me do espiritismo, eu não liguei, eis senão que aparece no Facebook uma partilha aqui do Centro Espírita em que ia começar um curso de espiritismo.
e eu disse, pronto, algo me diz que eu me devo inscrever, e inscrevi-me, e já passados 3 anos cá continuo com muito gosto e muito feliz por o que tenho aprendido e tenho levado desta casa. Isto para fazer um enquadramento para chegar à palestra de hoje. Ora, como nós sabemos, e como todos sabem, o Espiritismo assenta-se em 5 pilares fundamentais, sendo eles o primeiro a existência de Deus, não é? Acreditar que existe Deus, a imortalidade da alma, somos espíritos imortais, ou seja, tivemos um princípio, não teremos um fim, a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, através da mediunidade, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. De realçar que os primeiros 4 estão comprovados, o último ainda não, mas também para lá caminharemos um dia. É importante, quando falamos de Deus e da criação, definir o que é o nada. O nada é algo que, obviamente, não existe, não é? E o nada aqui podemos encontrar 3 dimensões, ou eu encontrei 3 dimensões. O nada como negação do acaso, ou seja, nada, uma coisa que surge não pode surgir do nada. Tem que surgir de alguma coisa, o nada não gera absolutamente nada. Isto parece ser assim uma redundância, mas a realidade é essa. E o Espiritismo, no fundo, rejeita essa ideia, porque para existir algo não pode ser o acaso, não pode ser do nada, tem que surgir de alguma coisa. Defende que todo o evento, tudo aquilo que acontece, tem uma causa que é pré-existente. Por isso não há o nada no sentido de um vácuo aleatório, mas sim um universo regido por leis e propósitos. Por outro lado, podemos encontrar o nada como medo do desconhecido, ou seja, para nós, para nós humanos, temos o horror do nada, ou seja, pensamos que o nada existe, causa-nos algum transtorno, porque como não é algo que não dominamos, isso para nós é muito complicado. Mas isso não significa que o nada existe. O facto de nós acharmos que o nada, e volto a dizer, peço desculpa pela redundância, o facto de nós acharmos que o nada é nada, não quer dizer que o nada existe, certo? É apenas o medo. Esse medo que nós temos é, na verdade, o desconhecido que nós temos no nosso futuro. Ou seja, por desconhecermos aquilo que está no nosso futuro, acabamos por ter esse medo do desconhecido. E depois, o nada como vazio existencial. Ou seja, o vazio existencial é apenas uma sensação de angústia e de satisfação por nós não estarmos a cumprir o nosso propósito reencarnatório. E nesse sentido surge o nada como um vazio existencial, certo? Neste contexto, o nada é nada mais, nada menos que uma condição espiritual que reflete o desequilíbrio, uma desconexão com a vida e com aquilo que é o nosso plano reencarnatório. A solução para isso é preenchermos esse vazio com o reencontro com os objetivos da vida, com a prática da caridade, o que vai proporcionar um propósito e uma satisfação. No fundo, para contrariar este vazio existencial, o reencontro com Deus vai nos ajudar. Mas depois, desde pequeninos, desde bebés, os nossos pais, para nos explicar e de modo a facilitar, e porque nós precisamos sempre de uma imagem, nós precisamos muitas imagens para nos agarrarmos a algo, é-nos dito, quando somos pequeninos, que o Deus, sim, é um Senhor que está lá no céu, com um velhinho de barba, está com as mãos a tentar acalmar o mundo e o universo, e é uma imagem antropomórfica de Deus, ou seja, é uma tentativa de dar uma forma física a algo que nós desconhecemos e está para lá do nosso conhecimento. E, no fundo, é uma imagem que nós a pouco e pouco vamos apagando, e o Espiritismo vem nos ajudar um bocadinho nesse conceito. Entrando no Espiritismo propriamente dito, no Livro dos Espíritos, a primeira questão que Kardec formula aos espíritos é exatamente que é Deus. E de notar a forma como a pergunta está formulada. Kardec não pergunta quem é Deus, pergunta que é Deus. Porque se ele fizesse quem é Deus, estava a tentar dar uma identidade pessoal, ou seja, uma personificação, a tal imagem de uma figura.
ao perguntar quem, se ele pergunta que é, está a perguntar pela natureza, qual a natureza de Deus. E nesse sentido, a pergunta foi muito, muito bem formulada. No fundo, vai-nos transmitir, direcionar para uma definição conceptual, uma definição abstrata da natureza de Deus. Ora, como resposta a esta pergunta, os espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema. Quando os espíritos dizem isto, estão a dizer e a referir-se que Deus é a inteligência mais alta que existe, ou seja, é toda a lei que rege o universo e é o reflexo dessa inteligência na base da harmonia e da organização. E complementa, continua, causa primária de todas as coisas, ou seja, como tudo tem que ter uma causa, todo o efeito tem que ter uma causa, Deus é a causa primária de todas as coisas, ou seja, é a origem de tudo o que existe. O próprio universo, a natureza, servem de evidência para essa inteligência superior que criou. Se nós pensarmos, sabemos muito bem que não foi o homem que lembrou-se e foi lá construir a Lua e pôs a Lua lá no céu construída. Se é uma obra que não foi o homem que fez, alguém a fez anterior ao homem. E essa obra, então, é a causa primária de todas as coisas. Temos que falar também, e é importante, falar de infinito. O infinito é um conceito que para nós não nos encaixa muito bem. Ou seja, na linguagem que nós utilizamos e na condição em que nós temos, falar em infinito é fácil dizer infinito para o futuro, ou seja, algo que não tem fim. Agora, o infinito, algo que não teve início, para nós faz muita confusão, pelo menos para mim faz, não é? É algo que não está, nós não conseguimos bem conceptualizar. E na questão número 2, Kardec questiona que se deve entender por infinito. E os espíritos respondem: o que não tem começo nem fim. O desconhecido, tudo o que é desconhecido é infinito. E Kardec continua: poder-se-ia dizer que Deus é infinito é uma definição incompleta, relacionada com a pobreza da linguagem humana e suficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Ou seja, quer com isto dizer que nós não podemos estar a dizer que Deus é o infinito. Deus é infinito na sua condição, nos seus atributos. Por si só, ele ser infinito não é, certo? Não sei se isto é um conceito muito difícil não é muito fácil de explicar, mas na realidade é isso que acontece. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo dele, ou seja, uma característica dele, como sendo ele próprio, e está errado. E quais são os atributos de Deus? Deus é único, ou seja, existe um único Deus, certo? Se existissem dois deuses, e em tempos existiram na história do homem, em tentar explicar a divindade e tentar explicar tudo o que era espiritual, havia os vários deuses, etc. Tanto é que depois ainda entraram em guerra uns com os outros, depois uns caíram, aquelas histórias todas. Mas hoje sabemos que Deus é único. Se houver dois deuses, havia um desequilíbrio. Um queria mandar mais que o outro, um seria responsável por umas coisas, seria responsável por outras. Portanto, existiria uma multiplicidade de poderes no universo que não são compatíveis. Por outro lado, Deus é eterno. Ou seja, a tal questão não teve princípio e não terá fim. Presente desde toda a eternidade. Ora, isto também para nós é difícil de termos esta compreensão. Mas também, se Deus tivesse tido um princípio, significava que alguém o teria criado. Então, existia algo antes de Deus ter sido criado. Portanto, se Deus é único, também não fará sentido. Portanto, Deus é eterno. Depois é imutável. Não sendo matéria, não está sujeito às alterações da matéria. Embora a sua essência e as leis divinas não mudam. Elas as leis divinas são imutáveis e não mudam. O que vão mudando é as leis dos homens que tendencialmente deverão se ir adequando
às leis divinas. Algumas já o são, outras ainda estão muito longe do ser, mas as leis divinas não se mudam ao longo do tempo. Agora sim, Deus é também imaterial, sua natureza é diferente da matéria, o que faz com que ele não esteja sujeito às alterações materiais. É onipotente, é o teu poder soberano sobre todas as coisas e soberanamente justo e bom. Sua justiça e bondade se manifestam nas leis divinas que regem o universo. Então, e como é que provamos a existência de Deus? A existência de Deus é um axioma, ou seja, o que é um axioma? É uma afirmação ou proposição fundamental e autoevidente, considerada uma verdade que não necessita de demonstração ou prova. Ou seja, no fundo, é algo que é tão evidente, é tão fácil de comprovar que é considerado uma verdade e não necessita de nenhuma prova. E porque é que é chamado um axioma? Simplesmente por causa disto, essencialmente por causa disto. Porque, como temos estado a falar até aqui, não há efeito sem causa. Ou seja, para existir alguma coisa, teve que existir uma causa que lhe tivesse originado. E tudo o que não foi obra do homem, não é? Eu, por exemplo, posso dizer que esta cadeira foi um homem que o fez. Pronto. Mas tudo o que está atrás, os planetas, a natureza, o universo, tudo o que existe que não é obra do homem, teve de ter uma causa. Alguém criou isso. Portanto, a causa disso tudo, a própria razão, responde, como dizem os Espíritos. É Deus. Portanto, basta olhar à nossa volta, a toda a criação, ao universo e à sua organização. Tudo tem uma causa. Duvidar dessa existência de Deus é negar que todo o efeito é acreditar que o nada pode gerar alguma coisa, quando já vimos que isso não acontece. E como se costuma dizer, pela obra se reconhece o autor. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, por conseguinte, uma inteligência superior à humanidade. Daí que os espíritos tenham respondido à pergunta que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Tal como estava a dizer há pouco, universo, Deus, energia, Pai, seja o que for. Sabemos que é uma inteligência superior e é a causa primária de todas as coisas. Os espíritos acabam por dizer: vede a obra e procurai o autor. Muitas vezes o que acontece é que o nosso próprio orgulho e o orgulho do homem, que acha que está sempre acima, graças a esse orgulho, está sempre acima de tudo, dificulta e causa esta cegueira de perceber tudo aquilo que está à sua volta e qual a causa e a origem que levou à sua criação. Ora, na Gênesis, no capítulo 2, item 5, pois bem, lançando os olhos em torno de si, sobre as obras da natureza, observando a providência, a sabedoria e a harmonia que presidem a tudo, reconhecemos não haver nenhuma que não ultrapasse o mais alto porte da inteligência humana. Desde que o homem não pode produzir tais obras, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que se diga que há efeitos sem causa. Resumindo, a existência de Deus é uma realidade comprovada não só pela sua revelação, mas como pela evidência material, pelos factos e pelo princípio racional da causa e efeito. Não é necessário nós vermos Deus para acreditar em sua existência. A simples observação do mundo, da natureza, do universo e mesmo aqueles factos que nos acontecem nas nossas vidas, levam-nos a pensar numa causa, numa inteligência criadora que está acima da nossa compreensão. E aqui a importância é nós educarmos o nosso olhar. Isto porque o espírito vê com os olhos da mente. Os olhos do espírito, no fundo, é o pensamento.
Portanto, se nós educarmos o nosso olhar além dos nossos olhos físicos, do simplesmente ver, utilizando o pensamento, isso implica que nós vamos contemplar as coisas, vamos entender, interagir, apreciar e aprofundar. Ou seja, não é o simples ver e ver algo físico, é mais que isso. E se nos dermos este trabalho a tudo o que nos rodeia, a forma é muito mais além do que o olhar físico que nós temos. Desde o átomo ao universo infinito, são tantos os detalhes numa organização perfeita que só pode ter de trás uma inteligência suprema. Há uma coisa curiosa, este verão eu estive em Madrid e visitei o Museu do Prado. O Museu do Prado é enorme, tem inúmeros quadros e eu, como bom português, não é que os portugueses sejam diferentes dos outros, mas pronto, muito prático, entrei no museu, peguei no roteiro e fui seguindo as salas e vendo os quadros, uns mais interessantes, outros menos interessantes, lá está, tem a ver com a nossa percepção. E nisto estava um grupo aí de umas 10, 15 pessoas, com um guia, e o guia estava a explicar um determinado quadro. E eu posso dizer que tive ali bem 20 minutos, e num quadro que não era assim nada de extraordinário, o guia conseguiu estar ali durante 20 minutos a falar da posição das mãos, do rosto, de uma folha que estava caída de uma jarra em cima da mesa. Ou seja, para os olhos de alguém que entende e sabe apreciar, aquilo tem um significado. Eu passaria ali, para mim era um quadro como tantos outros e nem sequer daria valor. E tive ali 20 minutos junto daquele grupo e acabei por entender pormenores que passariam completamente despercebidos e que não ligam. Isto só para dizer que muitas vezes as coisas ao nosso redor estão à nossa vista, nós é que não lhes damos valor e nem lhes sabemos apreciar. Se nós pararmos um bocadinho e, tal como eu disse, usarmos os olhos do pensamento, através do pensamento, refletirmos, vamos entender as coisas de maneira diferente e aí se calhar vamos então encontrar e comprovar a existência de Deus. Mas será que com este convite para olhar com o pensamento, como eu disse, nós vamos conseguir ver Deus? Sim, vamos conseguir ver a sua obra. E sim, vamos conseguir sentir a sua presença. Porque o sentimos nas nossas vidas e isso é que é indispensável. A certeza que Ele existe é tão natural como tudo o que demais existe. Ou seja, não vamos conseguir ver Deus em si, vamos conseguir e contemplar a sua obra e sentir a sua presença. Esta frase de Santo Agostinho também achei interessante e por isso a pus aqui. Santo Agostinho disse: quando perguntam que é Deus, eu não sei. Porém, se não me perguntarem, então eu sei. Isto para dizer a dificuldade que nós temos. Ou seja, se me perguntarem a mim o que é Deus, eu efetivamente posso passar aqui a noite toda a dizer isto e aquilo e se calhar não chegamos a nenhuma conclusão. Mas se não perguntarem, eu próprio sei. Porque lá está, não o sei definir, mas o consigo sentir. E achei esta frase muito interessante. Então, e Deus é nós? Se nós falamos de Deus, será que temos este sentimento instintivo de Deus? Ou seja, será que este sentimento acaba por estar no nosso instinto, acaba por ser inato? A universalidade do sentimento presente já vem mesmo dos povos primitivos. Já havia esta necessidade. Indica que não é um conceito cultural ou algo que é aprendido. Significa que temos este instinto dentro de nós e uma consciência inerente dentro de nós. Acaba por ser uma fé inata da existência de um ser superior à nossa capacidade. Acabamos por ter um apetite por este divino, um anseio pela transcendência e pelo senso moral. E lá está, daí a minha razão que se calhar em 2020, quando tentei procurar ou agarrar-me a alguma coisa, talvez este despertar e esta fé que nós acabamos por trazer dentro de nós, muitas vezes inata, e que por algum motivo ela desperta alguns na nossa vida, ou até pode passar uma vida inteira e nunca despertar, e há de despertar noutra vinda por cá.
mas a verdade é que acaba por ser algo instintivo e que nós trazemos dentro de nós. E isto é importante, quando nós temos este sentimento, descobri-lo, trabalhar este sentimento e desenvolvê-lo. Na questão número 10, Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe para isso o sentido. E porquê é que falta este sentido? Porque nós, aqui, neste plano material, as nossas faculdades humanas são pouco desenvolvidas, o que não permite compreender a natureza íntima de Deus. O homem confunde muitas vezes Deus consigo próprio, cujas imperfeições acaba por lhes atribuir. Contudo, à medida que vamos desenvolvendo o nosso senso moral e o nosso pensamento, o nosso pensamento vai penetrando melhor no âmago das coisas, vamos compreendendo melhor as coisas. Então faz uma ideia mais justa da divindade, mas ainda assim acaba por ser sempre incompleta, porque nunca vamos conseguir definir esse íntimo. Se perguntarmos como é que é Deus, é impossível defini-lo para além dos seus atributos, dos atributos que temos vindo a ver até aqui, porque não possuímos o entendimento das faculdades para compreender o tal conceito de infinito, o tal conceito de eterno, até mesmo o conceito de perfeição. O que é isso da perfeição? O que são esses conceitos? A nossa linguagem só nos permite dizer infinito, eterno, perfeito, não nos permite definir mais nada para além disso. Só sabemos que o infinito é uma coisa que não teve início e que não tem fim, mas isso para nós já é muito, para nós, mas é muito, falta-nos a linguagem para poder falar sobre isso. Na questão número 11, será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem, quando já não tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se estiver aproximado de Deus, ele vê-lo-á e irá compreendê-lo. Falta-nos um bocadinho para chegar lá. Na questão número 17, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo, neste mundo material. Penetrará o homem um dia no mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu levanta-se aos seus olhos, à medida que ele se depura, à medida que se vai desenvolvendo moralmente, vai-se levantando o véu. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Se nós pensarmos no nosso caminho até hoje, se calhar já há algumas coisas que nós vemos de maneira diferente. Eu, por exemplo, noto grande diferença de há uns anos para trás da percepção que eu tenho hoje. Portanto, lá está, este véu demora muitas reencarnações para que se vá cada vez sendo mais ténue. Mas ainda assim, na nossa pequena vida, neste minuto que estamos cá, nesta reencarnação, já acabamos por, com o conhecimento, vamos aprendendo algumas coisas. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, diz que Deus colocou limites aos nossos órgãos de percepção. E embora alguns de nós possamos ter alguma mediunidade mais desenvolvida, existem sempre limites, e esses limites não são por acaso, são limites providenciais, são os limites de estarmos aqui neste corpo de carne. Então, se queremos conhecer Deus, vamos contemplar a sua obra, a sua organização perfeita, e a partir daí deduzir e chegar às nossas conclusões, ficando a pergunta importante, que é aquela que nós devemos fazer, não é como é que é Deus, quem é Deus, mas sim que é Deus a partir da sua obra. Cada um de nós vai ter uma resposta diferente. Cada um vai compreender Deus de acordo com a forma como percepciona o mundo e a vida. O processo este que vai sendo cada vez mais lúcido, assim que cresce a inteligência e moralidade à imagem e semelhança de Deus. Na questão 244, os espíritos veem Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores sentem-no e adivinham. Portanto, má notícia, somos todos espíritos inferiores. Lamento, ainda falta um bocadinho, mas ainda estamos nesta qualidade de espíritos inferiores que apenas os sentimos e o adivinhamos. E ainda assim grande parte nem sequer o sente, ou acha que não o sente, e não o adivinha.
Depois temos as leis morais, em que salta logo no início a lei da adoração. E que lei é esta? Ela encontra-se na terceira parte do livro dos Espíritos, nas leis morais, no capítulo 2. E no fundo, perante esta pergunta em que consiste a adoração, os Espíritos respondem na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem a sua alma. No fundo, aquela prece inicial que é feita é um convite que nós fazemos a que elevemos o nosso pensamento a Deus, ou seja, baseado nesta lei da adoração. E ela não depende de rituais, não depende de lugares específicos, mas sim apenas da sinceridade do nosso coração e de atos de caridade, amor e respeito pela vida. Viver de acordo com as leis divinas, com coerência, fé e fé nas suas ações. Ainda na lei da adoração, na pergunta 650, origina-se um sentimento inato à adoração ou é fruto de ensinamentos? Lá está, tal como o nosso conhecimento íntimo de Deus, trata-se de um sentimento inato, é algo que vem dentro de nós e que nós temos já essa necessidade. E tanto é que mesmo pessoas que não acreditem, que não achem que não exista nada, que tudo é fruto do acaso, nos verdadeiros momentos de aflição, desperta sempre aquele sentimento de que existe algo que se pode agarrar, algo que pode ajudar. E daí que é um sentimento que é inato. Fiz aqui algumas reflexões decorrentes da pesquisa que fui fazendo. E no fundo, o Espiritismo vem trazer uma visão aberta de Deus. A tal visão aberta que eu falei logo no início. Isto porque o Espiritismo traz-nos o convite de não ver Deus, não querer saber como é Deus, mas sentir Deus. No fundo, e isso passou por mim, quando eu comecei a frequentar aqui o centro e a estudar mais o Espiritismo, no fundo houve um quebrar daquilo que era o antes e a concepção que eu tinha, seja da religião, seja de Deus, seja de tudo, mas foi um convite a revisitar Deus, a repensar e refazer os modelos mentais que nós fomos incutidos desde pequenos. Ou seja, reestruturar a percepção, porque Deus acaba por perder um corpo, que nós mentalmente acabamos por dar esse corpo a Deus. E no fundo vamos reestruturar essa percepção. Deus deixa de ser uma coisa para estar perante de tudo e de todos. Perante toda a maldade do mundo, eu tive a necessidade de criar um Deus justo. E esse raciocínio e essa incredulidade é muito difícil de ultrapassar. Nós, com todo o mal que nós vemos no planeta, pensar que Deus não é castigador, mas que Deus é justo e bom, é um processo que leva algum tempo. Portanto, o Espiritismo ajuda-nos a formatar e a mudar esta percepção. Acabamos por sublimar a nossa ideia de Deus à medida que vamos sublimando a nossa consciência. E o Espiritismo acaba por ser o grande culpado disso. Culpado no bom sentido. Deus não vive no domínio das palavras. Daí a nossa dificuldade em dizer o que é Deus. Deus vive no domínio dos sentimentos. É aquilo que sentimos, é a forma como sentimos. E daí que, muitas vezes, nós temos a dificuldade de expressar os nossos sentimentos. E daí a dificuldade de definir Deus. Quando procuramos Deus nas aflições, estamos a limitar Deus. E, no fundo, nós só nos lembramos de Deus, na maior parte das vezes, quando estamos aflitos com algum problema. Quando queremos pedir alguma coisa, porque aconteceu-nos algo de mal, e esquecemos que Deus também está nos bons momentos e nos proporciona bons momentos. Então, em vez de tanto pedirmos, se calhar também quando nos acontece uma coisa boa, é importante nós dizermos obrigado, agradeço, obrigado por tudo. Mas nós só temos tendência a lembrar-nos de Deus realmente quando estamos mais aflitos e nos momentos das aflições, e não nas coisas boas. Depois, relacionado com isto, muitas vezes percepcionamos Deus como um parceiro de negócios. Ou seja, toma lá uma oração,
dá cá o que eu preciso. Parece ser irmos à loja comprar qualquer coisa, pagamos e vemos de volta. E no fundo não é isso, não é um parceiro de negócios, não é só para nós pedirmos tudo aquilo que precisamos. Também temos que dar um pouco de nós, mudarmos um bocadinho a nossa forma de estar, de ser, praticar a caridade, porque isso tudo faz parte e isso tudo é o melhor passaporte para outras viagens que vamos fazer. Muitas vezes fazemos ações com o intuito de impressionar Deus, ou seja, eu vou fazer determinada coisa, nós sabemos que Deus tudo vê, e então vou fazer algo que é bonito porque sei que Deus está a ver e Ele vai ficar impressionado comigo, isto de certeza que vai me dar aqui uns pontos. E não é bem assim porque Deus não se deixa impressionar. Se Deus se deixasse impressionar, estava sujeito a uma alteração. E Deus é imutável, como nós vimos. Portanto, não vale a pena ter esta impressão de que, efetivamente, vamos agradar e impressionar Deus com as nossas ações. Vamos mudar um bocadinho de como nós somos e não fazê-lo com o intuito de lá está, temos que fazer o bem, mas não com o intuito de, eu vou impressionar Deus. Não é isso, não temos que fazer com esse intuito, temos que fazer com o intuito de nos melhorarmos a nós próprios. Deus não gosta mais dos crentes do que dos descrentes, nem dos bons em detrimento dos menos bons. O amor de Deus é incondicional. Como alguém aqui disse, Deus é amor. Portanto, o amor de Deus é incondicional. Os que não são crentes, um dia mais tarde, por força, por necessidade, através da sua evolução, lá chegarão a ser crentes. Os que também são bons, os que já são bons, continuarão a ser bons e cada vez melhores, porque também não há retrocessos, o caminho é sempre para a frente. Os que são menos bons também para lá caminharão, aprendendo com os seus erros, com as suas opções, com as suas consequências, com cada causa, com cada efeito das suas ações. E porquê é que Deus permite o mal? Que é sempre aquela pergunta que, se existe Deus, porquê é que existe tanto mal no mundo? O que é que se passa? A questão é que a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é dos homens, do seu egoísmo, dos seus vícios, da sua sede de poder, das guerras que causam em nome do poder, da ambição, seja na nossa dimensão pessoal e pequena, seja a dimensão global. Contudo, isto é um processo lento de mudança e que já mudámos muito. Se nós vermos e recuarmos 500 anos atrás e formos para a Idade Média, todos nós já lá andámos e fizemos o que devíamos ou não devíamos fazer. Nessa altura queimavam-se as pessoas vivas nas fogueiras porque alguém disse que tinha praticado seja o que for e era incriminado, as pessoas eram torturadas, eram mil e uma coisas. Felizmente, no mundo estamos um bocadinho melhores nesse sentido, mas isto é um processo lento de mudança que vai a pouco e pouco. Vamos cada vez sendo mais tolerantes e cada vez melhores, embora na percepção global do mundo não o pareça, mas isso está a acontecer lentamente. E depois que efetivamente estamos num planeta de provas e expiações, onde os espíritos vivenciam as situações que por eles foram criadas noutras reencarnações. Ou seja, o que acontece hoje é o efeito de causas que vieram lá de trás, não é? E nós vemos para esta escola, para aqui, para o mundo material, vivenciar as consequências daquilo que fizemos lá para trás e refazer de novo. Logo aí é-nos dada essa oportunidade de nós refazermos de maneira diferente ou não tão mal como já fizemos lá para trás. Se nós compreendermos este processo, vamos perceber que Deus efetivamente é justo e bom. Compreender as reencarnações ajuda a compreender a justiça divina, porque no fundo cada reencarnação é nada mais nada menos que uma oportunidade que nos são dadas para melhorarmos e seguirmos em frente na nossa evolução espiritual. Ter este desconhecimento ou acreditar que nada disto existe, pois obviamente vamos pensar que a vida é injusta e que estamos sós e abandonados, quando na verdade não é real. A presença de Deus nas nossas vidas é constante, quer acreditemos ou não. Os desafios das nossas vidas são os elogios de Deus. Eles, no fundo, está a dizer-nos, força, tu és capaz. Ou seja, todos os desafios que nos são colocados à nossa frente, no fundo, Deus sabe que vamos conseguir ultrapassá-los. No fundo, é um elogio de Deus.
Ele está a dizer-nos força, tu és capaz de ultrapassar isso. Querer saber quem é Deus é uma perda de tempo. Importa sim é pensar em Deus, contemplar e viver a sua obra. Deus não erra, então Deus não errou comigo, nem com nenhum de nós que estamos aqui. Estou na circunstância ideal de aprendizagem. Quer isto dizer que nasci no momento certo, na família certa, rodeado das pessoas certas, que no fundo auxiliam-me e vão-me ajudar a remediar as minhas escolhas do passado, fruto do meu livre-arbítrio de outras vidas. Ou seja, a família onde nós nascemos não foi por acaso. O acaso não existe. Tudo tem uma causa. Portanto, se calhar os nossos pais, os nossos irmãos, se calhar são alguns inimigos lá de trás que agora vêm para se relacionar connosco na forma de amor. Portanto, tudo está encadeado e nada é por acaso. E, portanto, se Deus não erra, então Deus não errou comigo. Embora muitas vezes nós podemos questionar, mas porque é que isto me está a acontecer? Que mal fiz eu? Quantas vezes nós dizemos isso? Mas se nós tivermos esta percepção da reencarnação, da causa e efeito, conseguimos perceber, ok, está-me a acontecer isto, não vou estar aqui a viver o dia a dia a pensar nisto, vou ver como é que eu vou conseguir ultrapassar isto e seguir em frente. É esse o caminho. Como conclusão, a conexão que estabelecemos com Deus nos convida a uma busca de conhecimento, espiritualidade e evolução moral. Procurar compreender Deus permite-nos uma vida plena e significativa no caminho de autoconhecimento, crescimento espiritual e perfeição moral. Porque Deus está em nós, no meio de nós e nas suas obras, que somos nós próprios. A bibliografia utilizada e como cada causa tudo tem um efeito. As fotografias todas que eu fui apresentando aqui são fotografias que eu fui tirando em locais que eu fui visitando. Obviamente que isto é imagens com os olhos físicos, aqui mesmo não dá para ver de outra maneira, mas dizer-vos que em cada sítio destes, os sons, o ar que se respira, a beleza natural, tudo, no fundo, são obras de Deus. E lá está, se nós pensarmos nas coisas e vermos as coisas com os olhos diferentes, com os olhos do pensamento, tentar perceber porque é que as coisas são, qual o propósito, compreendemos que Deus está em todo o lado. E no fundo, todas as fotos que foram aparecendo, tenho quase a certeza que ninguém foram olhando, mas não foi com essa percepção, porque lá está, não era o objetivo. No fundo, acabei, de uma maneira ou de outra, encontrar Deus nesses sítios e poder vivenciar e poder agradecer. A pergunta continua no ar, vamos falar de Deus, porque isto é um tema que nunca acaba, é quase infinito, nem tem início, nem vai ter fim. E pronto, muito obrigado.